estamos cá hoje para falar um bocadinho sobre CPU e é precisamente sobre isso que vamos então começar a falar sem mais perdas de tempo. Vamos lá começar a falar um bocadinho aqui do CPU. O CPU, que é o Central Processing Unit, a Unidade Central de Processamento em português, é um chip normalmente constituído por silício, que é um semicondutor. O silício é a segunda substância que existe em maior quantidade no planeta Terra, logo a seguir ao oxigênio, e que normalmente o CPU responde pela execução de tarefas que são atribuíveis a um computador. Para compreender como o CPU trabalha, temos de dividir o computador em três partes, a máquina em três partes. No próprio processador, portanto no CPU, a memória e as entradas e saídas, ou inputs e outputs. No último grupo, inputs e outputs, encontramos tudo aquilo que faz entradas e saídas de dados do nosso computador, desde os ecrãs, aos teclados, aos ratos, as impressoras, os scanners, discos, etc. E o processador, perante todas as entradas e saídas e também perante a memória, acaba por exercer uma função de gestão e a função principal. Porquê? Porque é o CPU e é ao CPU que cabe todo o acesso e também a utilização da memória e destes dispositivos de entrada e saída para executar as atividades ou tarefas, ou como preferirem chamar. Então vamos pensar aqui num bocadinho mais prático. Imaginemos que queremos executar um programa, um software, um jogo, qualquer coisa. O programa não é mais que uma série encadeada lógica de instruções e o processador tem de executar com sucesso essa série encadeada lógica para que a tarefa que é solicitada naquele determinado momento possa ser executada com sucesso. Para isso, o CPU vai transferir todos os dados necessários à execução da tarefa para a memória. E a partir daí, todo o trabalho realizado ou é realizado e o que será o resultado, digamos assim, o output, vai depender da finalidade do próprio programa, podendo o processador ser orientado de maneira a enviar as informações obtidas para o disco, para a impressora, para o teclado, etc. Portanto, há aqui esta simbiose, digamos assim. Para trabalhar entre a memória, os inputs e outputs e poder fazer todo este trabalho e esta gestão e comunicação com todos os outros dispositivos, o CPU vai ter de usar barramentos, ou buses, como quisermos chamar. Os barramentos são constituídos por três tipos de barramentos principais, que são os barramentos de endereços, de controlo e de dados. E esse esquema, portanto, de três barramentos, vai ser responsável pela ligação e comunicação de todos os dispositivos num computador. Para que o processador possa comunicar com a memória e todos os inputs e outputs, existem três barramentos que vão então levar e trazer toda a informação. O barramento de endereços indica onde os dados vão ser processados e de onde devem ser retirados ou para onde terão de ser enviados. A comunicação neste barramento é unidirecional, ou seja, o barramento de endereços é unidirecional e não permite então comunicação de ida e volta. O barramento de dados, pelo próprio nome percebemos, é onde os dados circulam. O barramento de controle faz sincronização das atividades, das ações, ativando ou desativando o fluxo de dados, ou seja, ele controla quando é que há mais dados a circular para serem processados ou menos dados para serem processados. Então, vamos imaginar que o processador precisa de um dado na memória, portanto, um dado, algures, imaginemos o meu nome que está ali na memória guardado, e através do barramento de endereços, o CPU vai obter a localização do dado, do meu nome, dentro da memória. Está lá num determinado endereço. Para aceder a esse dado, o processador, através do barramento de controle,
vai dizer que vamos apenas fazer uma operação de leitura. O dado o meu nome é localizado no endereço, é inserido no barramento de dados e o processador vai ler o meu nome. Portanto, é assim que funciona, de forma simples, a forma como os barramentos interagem com o processador e como permitem que o processador aceda aos dados. Nos últimos tempos tenho recebido muitas dúvidas sobre o clock. O clock também faz parte do CPU e todas as atividades, todas as operações, todas as funções num computador necessitam de sincronização. E para que haja essa sincronização, o clock interno, ou apenas clock, como preferirmos chamar, vai ser fundamental. O clock interno atua como um sinal, portanto é um sinal que vai dar sincronismo. O que é que isto quer dizer? Quando um dispositivo da nossa máquina, do nosso computador, recebe o sinal para executar determinada atividade, vai acontecer aquilo que se chama um impulso de clock. Em cada impulso, os dispositivos executam uma determinada tarefa ou param uma determinada tarefa e vão para o próximo impulso assim que iniciam ou terminam essa tarefa. Então, o impulso de clock vai ser o que lhes diz assim: para ou avança, sincroniza, para ou avança, sincroniza, salta para o próximo impulso. A medição destes impulsos é feita em Hertz, que é a unidade padrão de frequências. Porquê? Porque o clock vai ter uma frequência, uma determinada frequência, ou seja, vai acontecer X vezes num segundo, ou X vezes num minuto, neste caso é em segundos, mas X vezes num segundo uma determinada frequência, não é? X vezes vai dar essa frequência. E a frequência é medida em Hertz. A unidade que é padrão para esta frequência. O que é que a frequência vai então indicar? O número de oscilações ou de ciclos que ocorre numa determinada medida de tempo. Neste caso, no computador, em segundos. Se um processador trabalhar a 3800 Hz, significa que ele é capaz de lidar com 3800 operações de ciclos de clock em cada segundo. Portanto, é apenas isso que significa a frequência. Vamos ter que ter um reparo para depois que há unidades a seguir ao Hertz, ou seja, múltiplos. Temos os kilohertz, os megahertz, os gigahertz, e o que é que isto significa? Como em qualquer unidade, desde as gramas aos metros, vamos ter os quilos, os megas, os gigas, etc. Aos quilómetros, não é? Aos quilogramas, neste caso os kilohertz. Os kilohertz significa que são 1000 hertz. O megahertz são 1000 kHz, ou 1 milhão de hertz. E um gigahertz são 1000 megahertz e assim sucessivamente. Portanto, vamos crescendo de 1000 em 1000, saltando de K para mega, para giga e por aí fora, para tera, para penta, hepta, hexa, por aí fora. Então, quando nós dizemos, por exemplo, temos um processador Core, Intel Core i5 2.0 GHz, significa que temos um processador que consegue realizar 2.8 bilhões de operações por segundo, ciclos de clock por segundo. Importante também, apesar de hoje em dia, em algumas motherboards estar a cair em desuso por causa do chipset ter passado para o Northbridge ter passado para o interior do CPU, é o Frontside Bus. O Frontside Bus acaba por ser o clock externo, portanto, ou o barramento frontal do nosso computador, e existe porquê? Porque em determinada altura, e devido às limitações físicas, os processadores não conseguiam comunicar-se com o chipset externo ao próprio processador e com a memória RAM. Porquê? Por causa de limitações de comunicação, ou seja, eles não conseguiam comunicar-se à mesma velocidade do clock interno. Como
não havia essa capacidade, criou-se um clock externo com uma frequência um bocadinho mais baixa, mas que ajudava a sincronizar e a fazer esta operação e a ajudar. Então, para obter o clock interno, o processador vai fazer uso de um processamento de multiplicação do clock externo, que é o quê? Imaginemos que um processador tinha um clock externo de 100 MHz e o fabricante indica que o chip, que o processador, trabalha a 1.6 GHz. Ou seja, o clock interno é 1.6 GHz. O clock externo tem que ser multiplicado por 16 vezes, e aqui entra uma outra dúvida que me colocaram várias vezes esta semana, que é o multiplicador. O multiplicador é aquilo que o computador, que o hardware, vai ter que acelerar o clock externo, ou seja, o FSB, o Frontside Bus, vai ter que o acelerar, e isto é configurável, por exemplo, na BIOS, vai ter que acelerar esse Frontside Bus, neste caso 16 vezes, porque são 100 MHz, vezes 16, para dar 1.6 GHz, que é o clock interno, e haver a tal sincronização do clock interno com o clock externo e trabalharem exatamente na mesma frequência para não haver qualquer problema de incompatibilidades nem desvios na sincronização dos clocks. Quando, por exemplo, nós temos processadores diferentes, imaginemos um da AMD e um da Intel, que podem ter clock interno do mesmo valor, não quer dizer que trabalhem com a mesma velocidade. Porquê? Porque cada processador tem uma arquitetura completamente distinta e depois tem outras características que também vão afetar a velocidade, não apenas os gigahertz, mas também outras características que podem afetar a capacidade de sincronizar com os ciclos de clock, com o clock externo, com a memória, etc. Portanto, daí às vezes nós acharmos que um computador que tem um processador com a mesma frequência do outro, mas é mais lento do que o outro. Isto tem a ver com estas características. Dependendo então do processador, pode também haver uma tecnologia que é usada no lugar do Frontside Bus, do clock externo, que é o Quick Path Interconnect, ou o QPI, que é de Quaqua, utilizado nos processadores mais recentes da Intel, e o Hyper Transport, que é aplicado e utilizado nos processadores mais recentes da AMD. Estas mudanças foram necessárias porque há uma constante procura de fazer upgrade ao desempenho dos processadores, e sem estas mudanças, sem estes upgrades, nada disso seria possível. Perdão. Uma dessas mudanças que aconteceu e que foi muito importante ou diz respeito ao controlador de memória, que é um circuito que é responsável por ser o intermediário do uso da memória RAM, do uso que o processador faz da memória RAM. Nos CPUs mais atuais, quer da AMD, quer da Intel, o controlador está integrado no próprio CPU e já não está no chipset, que antigamente estava no chipset localizado na motherboard. Com esta integração, os processadores passam a ter então um barramento direto à memória. Tanto o QPI como o Hypertransport acabam por ficar livres, ficar libertos, para fazer o quê? Para comunicar muito mais rapidamente com os recursos que ainda necessitam do chipset e que estão na motherboard, nomeadamente no Salt Bridge, que são normalmente os inputs e os outputs, portanto os periféricos. Tanto o QuickPath, ou QPI, como o Hypertransport vão trabalhar com duas vias de comunicação para poder transmitir e receber dados em simultâneo. Porquê? Porque cada atividade é direcionada apenas a uma via, mas convém que tanto uma via como a outra possam trabalhar em simultâneo. No Frontside Bus não há essa simultaneidade de envio e recebimento, só pode ser feita uma coisa de cada vez. Todas estas tecnologias foram sempre evoluindo. Outra dúvida que me têm colocado muito e que me têm falado muito nestas últimas semanas, e eu preparei este webinar até, apesar de ser sobre o CPU, mas com base nestas questões também que me foram colocando, tem a ver com os bits dos processadores. Normalmente falam-me o que é isto dos bits, o que é isto dos bits. Então é assim, o número de bits é uma característica extremamente importante num processador, e obviamente
que vai ter uma influência fulcral no seu desempenho, no desempenho do dispositivo. Os processadores antigos, que alguns de vocês nem sabem do que é que eu estou a falar, da série 80, 8286, 8386, 8486, que eram processadores dos anos, final dos anos 80 e início dos anos 90, do século XX, trabalhavam a 16 bits. No entanto, os processadores mais comuns durante muito tempo foram depois os de 32 bits. Os Pentiums, Pentiums 2, Pentiums 3, Pentium 4, os Athlon XP, os Durons da AMD e ainda hoje existem processadores de 32 bits no mercado. No entanto, hoje em dia, aquilo que se utiliza como padrão são os 64 bits e já há aí coisas a 128 bits, mas para já o padrão ainda está nos 64 bits. Quanto mais bits internos o processador tiver, mais rapidamente ele vai conseguir processar dados, fazer cálculos, tarefas, executar tudo aquilo que for necessário e será mais rápido. Isto acontece porquê? Porque os bits dos processadores vão representar a quantidade de dados que os circuitos dos processadores conseguem operar ou trabalhar de uma só vez. Um processador de 16 bits, por exemplo, pode manipular dados até 65.535 em simultâneo. Se este processador tiver que realizar uma operação com o número 100.000, terá de partir a operação em duas partes, ou seja, porque 100.000 é superior a 65.535. Então ele teria que partir a operação em duas partes, uma parte para até 65.000 e outra parte para o remanescente. Se tivermos 32 bits, como pode manipular valores até 4.294.967.295 em apenas uma operação, a operação com esses 100.000 já será manipulada de uma só vez e não tem qualquer problema. Obviamente que se formos para 64 bits, estaremos ainda a multiplicar muito essa capacidade e a poder dizer que um processador de 64 bits vai dar 2 elevado a 64, que é um número extremamente alto, que eu não vou pôr aqui no ecrã. Penso que noutros webinars fiz essa conta, mas demora algum tempo e se vocês consultarem no Google, aparece, é um número gigantesco que vos vai ocupar quase o ecrã todo. Importante nos processadores também, memória cache. A memória cache é uma memória que termina os estados de espera entre o processador e a RAM. Portanto, essa é a função. Os processadores estão sempre a ser aperfeiçoados, como eu já disse, e as memórias cache fazem parte destes aperfeiçoamentos também constantes. Uma solução para melhorar os processadores foi então equipar os processadores com uma memória cache do tipo SRAM, que é mais rápida do que as Dynamic RAM, portanto a Static RAM, são mais caras e não conseguem então ser implementadas. Como não conseguiam ser implementadas, criou-se a memória cache e a memória cache acaba por ser uma pequena quantidade de SRAM embutida no processador, e quando o processador precisa de ler dados na memória RAM, que é DRAM, que é dinâmica, o circuito, que é o controlador da cache, transfere os blocos de dados da RAM para a cache e a cache acelera, termina os estados de espera na comunicação entre o processador e a RAM. Tempo de espera, Larissa, imagine que está a trabalhar com o seu computador e de repente o ecrã para. É um tempo de espera. Está a processar uma operação, múltiplas somas, múltiplas multiplicações em sequência e começa a ficar lento. Há tempos de espera, há latências e então a memória cache vai terminar com esses tempos de espera, vai acelerar o processamento. Do lado, se os dados estiverem na memória cache, o processador vai utilizar a memória cache, se não vai ir buscar diretamente à RAM. Se tiver que ir buscar diretamente à RAM é mais lento, se for à cache é mais rápido.
Os processadores têm cache nível 1, cache nível 2, existe também cache nível 3 e a cache nível 1 é um pouco mais complexa, a cache nível 2 é mais simples, mas também mais lenta. A cache nível 2 passou a ser utilizada quando a nível 1 já não era suficiente. E qual era a diferença? A L1, que é a nível 1, L de level, portanto, memória L de level, cache level 1, estava localizada junto ao núcleo do processador, enquanto que a cache nível 2, a L2, estava na motherboard. Atualmente estão ambos dentro do chip do processador e normalmente a cache L1 até é dividida em duas partes, uma parte para dados e uma parte para instruções. Dependendo das arquiteturas dos processadores, também há o L3, em que possui as L1 e a L2 mais pequenas para cada núcleo, e depois tem uma L3 que é maior e que vai ser partilhada por todos os núcleos. Por exemplo, um processador como um Core i7 3370, por exemplo, que é um Core i7 de terceira geração. Estou a falar neste porque tenho aqui uma caixa mesmo à minha frente, que vocês não estão a ver, mas está aqui em cima da minha prateleira. Tinha uma caixa L3 de 8 megas, partilhada por todos os seus 4 núcleos, um quad-core, e depois tem as caixas L1 e L2 que vão trabalhar junto a cada núcleo. A AMD em 1999 já tinha no K6, no processador K6, Duron K6, já tinha L1 e L2 interna, o que naquela altura, em 1999, era perfeitamente quase impossível, e depois acabou por assumir a L3 como uma inevitabilidade. Entretanto, passaram alguns anos até se tornar padrão, porque a tecnologia não o suportava. O que é que eu vos poderei dizer aqui mais sobre processadores? Outra dúvida que me colocaram, o que é o Thermal Design Power, o TDP? O TDP não é mais do que a energia térmica do projeto, mal traduzida. E tem a ver, é medida em watts, porque vai libertar energia, vai libertar calor, e acaba por ser a forma como é estimada a energia máxima deixada dissipar pelo nosso CPU. Portanto, o TDP é o Thermal Design Power, é a característica de refrigeração, digamos assim, a capacidade de calor que o processador passa para o cooler, para depois o cooler dissipar. É isso. O Carlos está a perguntar como é que funciona a IG dentro do CPU. Carlos, quando os processadores têm capacidades gráficas embutidas, eles vêm com a arquitetura preparada, especificamente aquela parte para trabalhar apenas processamento de gráficos. Portanto, não vai diferir em nada do que é um GPU de uma placa gráfica que não esteja, que seja externa ao próprio CPU, e vai trabalhar apenas gráficos. Daí o nome GPU, Graphics. Portanto, não tem nada de extraordinário. Vai trabalhar com as capacidades necessárias. Quando é necessário separar nos núcleos, separa nos núcleos. Quando é necessário trabalhar com todos os núcleos, trabalha com todos os núcleos. A própria arquitetura tem essa elasticidade e essa capacidade para processar e para trabalhar dessa forma. Outra questão também que me colocaram, o ACP, o Average CPU Power. O Average CPU Power foi criado pela AMD, qualquer coisa mal traduzido para português como potência média da CPU, e é semelhante ao TDP, mas calculada de uma forma ligeiramente diferente, de forma a indicar os níveis de potência de consumo real em vez de estimativas. Portanto, os ACPs, os Average CPU Power, também são indicados em watts, e é da AMD, portanto funciona ligeiramente diferente. Outra questão também que me colocaram dúvida sobre CPU, o APU, Accelerated Processing Unit. Isto tem a ver com a evolução dos CPUs,
e foi criado para os tais CPUs que unem, como o Carlos estava a falar, as funções de CPU e GPU. É como se tivermos dois produtos num só, ter um processador gráfico e um processador normal, entre aspas, num só CPU. As vantagens da APU, da Accelerated Processing Unit, a menor consumo de energia, maior facilidade para incluir as duas coisas num dispositivo portátil, por exemplo, possibilidade da utilização em conjunto com uma placa de vídeo para aumentar o poder gráfico, o processamento gráfico do nosso computador, e como uma APU não tem memória dedicada tal como uma placa de vídeo tem de fazer uso da memória RAM do computador. Portanto, compromete um pouco o desempenho, mas o facto do controlador de memória também estar na própria CPU vai compensar um bocadinho essa perda de desempenho e não se vai notar assim tanto. É possível usar uma GPU mais avançada na APU, apesar de ser sempre normalmente um bocadinho inferior em termos de capacidades gráficas do que usar uma placa gráfica em separado. Então, o processador, o APU vai servir para identificar processadores que têm as duas funções que o Carlos me colocou, que têm a GPU junto com a CPU, e este nome APU é muito utilizado pela AMD. A Intel evita esta denominação porque foi criada pela AMD, mas acaba por ter chips exatamente com as mesmas características. Sim, também, Carlos. Os acessos à RAM vão sempre diminuir, mas como o controlador de memória é interno ao CPU, acaba por compensar um bocadinho, e depois, normalmente, estes processadores também acabam por ter memórias cache um bocadinho compensadas, que também ajudam a diminuir essa, entre aspas, deficiência. Sobre processadores, posso-vos ainda falar do FPU, da ALU. O FPU é o Floating Point Unit, que é a unidade de vírgula flutuante que permite ao processador calcular, fazer cálculos com números reais, com números que têm parte fracionária. E depois a ALU, a unidade lógica e aritmética, que permite processar operações lógicas e aritméticas. Aritméticas, soma, subtração, multiplicação, divisão. Lógicas, maior, menor, diferente, igual. As portas lógicas AND, OR, NAND, NOR, por aí fora. E sobre CPU, para resumir, poderíamos dizer que então o Central Processing Unit acaba por ser o responsável pela execução de cálculos, decisões lógicas e instruções que vão permitir realizar todas as tarefas que um CPU, que um computador, realiza. Sendo que o CPU normalmente é referenciado como o cérebro do computador. Desejo a todos um ótimo fim de semana, muita saúde, bom descanso e um forte abraço